E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias, as últimas informações do São Paulo, tudo sobre a partida de ontem, o empate entre São Paulo e Botafogo no Morumbis e também tudo sobre a interesse do São Paulo no meio de campo do Boca Juniors, Paul Fernandes. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Me ajudará a bater a meta de 6 mil inscritos. Estamos quase chegando lá, dá essa força para esse jovem São Paulino, beleza? A gente vai estar assistindo um vídeo junto. No final, você sabe, eu volto trazendo a minha análise da partida de ontem, a minha análise das futuras contratações e de Paul Fernandes. Créditos e direitos autorais eu estou deixando na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Jogou Jogador ontem. do São Paulo, jogou demais, né, o Lucas? Jogou. Um gol, uma assistência, 5 finalizações, 5 ações na área rival, liderando o time do São Paulo. Números dele ontem contra o Botafogo. É o diferencial do São Paulo na temporada? Já que o Alisson tá É machucado. o líder técnico. É o líder técnico. Se você for pensar em jogo, desde o começo da temporada e pegando um pouco da temporada passada, é o Não Alisson. só na temporada atual, né, Nath? Desde que ele chegou no ano Mas passado. o Alisson é o grande equilíbrio do time pensando no coletivo, né? No contexto. Mas o Lucas de é o jogo. diferente. Agora, o Lucas, ele é o líder técnico. Ele é o cara que vai fazer algo diferente. Ele é o cara que vai arrancar e deixar 3, 2 marcadores para trás. Ele é o cara que vai conseguir dar um passe importante. Ele é um cara que vai atrair a marcação. Então, ele é o líder técnico da equipe. A gente está vendo a assistência dele para o gol do Ferreirinha, o gol de empate do São Paulo. Ele parece que está numa outra rotação, Breiler. Não parece? Em determinados momentos? Sim. Acima dos adversários? E é um jogador com mais de 30 anos que não perdeu vigor físico. O Luiz Henrique também, tá? Só para dar o mérito para o Luiz Henrique, a gente estava falando da atuação dele ontem. Eu também, olhando para o jogo dele, para as jogadas dele, muito por conta do físico, da habilidade também, de ter a bola grudada no pé, você olha e fala, pô, esse cara tá, né? Ele tá num degrau acima, ele tá em outra rotação, não é a mesma dos companheiros, sabe? A defesa do São Paulo sofreu muito com ele, mas em comparação com o Lucas, é um jogador quase 10 anos mais jovem. E o Lucas não é aquele cara que só aprendeu a desenvolver outras funções e outras qualidades em campo por causa do avanço da idade. Ele também, fisicamente, se sobrepõe. Ele é um cara que, na velocidade, na arrancada, é muito difícil de pegar. Então, nesse aspecto, ele soube também até adaptar essa característica para jogar com o Luciano. São Paulo não perde verticalidade com o Lucas, porque consegue ter esse jogador vindo sempre de trás. O Lucas não é um jogador que atua de costas para a marcação, ele precisa sempre ter essa bola na infiltração, no espaço vazio, e o Zubeldia tem sabido explorar bem essas duas qualidades. O Luciano mais centralizado, mais próximo da área, e o Lucas Moura vindo de trás, e até quando o Calleri entra, o Calleri passa a segurar mais os zagueiros do Botafogo lá atrás, a reter essa marcação, no lugar do André Silva, que para mim não foi muito bem, acabou perdendo muitos duelos no primeiro tempo. Com o Calleri, esse espaço se abriu para o Lucas vir de trás e ele aproveitou muito bem. Ontem foi um jogo realmente em que o São Paulo criou muitas oportunidades, mais até no segundo tempo. Se a gente analisar, merecia um resultado melhor? Se tivesse mais efetividade, tivesse caprichado mais nas situações que criou, sim. Mas pelo adversário que estava do outro lado também, São Paulo não pode desmerecer esse ponto, mesmo se tratando de um tropeço em casa. Foi um jogo bem jogado, que as duas equipes buscaram gol e, naturalmente, quando se tem jogadores da qualidade de Lucas Moura, de Luiz Henrique do outro lado, Tiquinho Soares, Calleri, Luciano, é muito jogador bom e vai proporcionar um bom jogo se os dois técnicos souberem aproveitar o melhor desses atletas. Vamos... Quer falar, Eugênio? Não, já tá tudo dito. O Vamos... Lucas é o Lucas. Ele é diferente, né? Ele é diferente. Vamos lá pro... E o empate contra o Botafogo, líder do campeonato, e ficou aquela sensação de que foi bom, mas poderia ter sido melhor. Porque conseguiu esse ponto contra o líder, estava perdendo, tomou a virada no jogo e foi buscar o empate no segundo tempo, quebrou uma sequência de 5 vitórias consecutivas do Botafogo, mas por outro lado ficou essa sensação de que poderia ter vencido o jogo, porque o São Paulo foi melhor no segundo tempo, ainda sente a falta dos dois jogadores titulares do meio-campo que perdeu nessa temporada, o Alisson e o Pablo Maia, vai se ajustando esse meio-campo, mas foi uma grande partida
do Lucas mais uma vez comandando o São Paulo e principalmente o time melhorou no segundo tempo com a entrada do Caleri, que estava no banco de reservas, não jogou na última partida contra o Juventude, entrou no segundo tempo e conseguiu fazer o São Paulo aí dominar o líder do campeonato no segundo tempo, conseguindo um empate com o Ferreirinha. E Bruno Mari, amigos, São Paulo termina esse primeiro turno na 6ª posição, com a sensação até que poderia subir um pouquinho. Próxima rodada tem um confronto direto pelas primeiras posições, nessa briga para chegar no G4 contra o Fortaleza, como destacou o Rafael aí na matéria, um jogo fora de casa. São Paulo vai ajustando também o elenco. O Marcos Antônio foi apresentado essa semana, na terça-feira, tenta ainda buscar mais um reforço para o meio-campo, porque perdeu o Alisson durante toda essa temporada, mas fica essa questão: será que o São Paulo pode brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? É o que a gente vai acompanhar nesse segundo turno. Olha para o número do Botafogo, mas teve um contexto de um jogo. Sim. E eu queria que vocês falassem sobre essa partida. Com o Lucas, né? Na verdade, assim, eu acho que o jogo foi um jogão. O jogo foi bom, né? O jogo do Botafogo é jogão, né? Aí acho que são duas coisas. De novo, a gente fala que é um jogão. 2 pontos em comum, um gramado bom. E o Botafogo. E o Botafogo. É verdade. O gramado eu acho que faz alguma diferença. Ajuda, né? Leve sensação, né, Mar? Sim, E o líder do campeonato também faz com que o jogo seja interessante. Não Claro faz, que sim, claro que faz, né? Bom dia, Ele tava lá. bom dia, fãs de esportes. Tava. Enfrentar o Botafogo exige primeiro de quem enfrenta fisicamente um time que esteja quase na ponta dos cascos. Porque fisicamente o Botafogo é uma equipe privilegiada. Para mim, fisicamente, é o melhor time do Campeonato Brasileiro, o Botafogo. Pela maneira que marca, pela maneira que fisicamente os jogadores conseguem acompanhar, às vezes, algumas marcações. O Botafogo ontem, quando saiu para marcar o São Paulo mais à frente no começo do jogo, dificultou para o São Paulo sair jogando. O Botafogo meio que ficou cada um em um, uma marcação individual, né? Então o Tiquinho era no Arboleda, por exemplo, o Luiz Henrique no Alan Franco, o Savarino no Wellington, o Tietê pela esquerda no Igor Vinícius. Então o Botafogo marcou o São Paulo à frente e tirava as opções de passe do São Paulo. O São Paulo teve dificuldade para conseguir entender essa marcação e sair dessa marcação do Botafogo. E isso, obviamente, ajuda o Botafogo a virar o jogo em 20 minutos. Depois fica uma outra partida, o Botafogo já se contenta e se conforma em jogar mais de maneira direta, com o Luiz Henrique mais adiantado. Mas o São Paulo fez um grande jogo. O segundo tempo foi do São Paulo. O primeiro tempo foi um pouco mais do Botafogo, o segundo tempo foi muito do São Paulo. Até por isso o empate para o Botafogo, contra quem foi, pela circunstância que foi, não foi mau negócio, não. E o incrível é que, antes de ter jogo, já teve gol, né? Assim, muito pouco de jogo, muito mais de sugestão de marcação, de perseguições. Mas o pênalti foi antes dos 3 minutos, foi batido depois. E logo depois do pênalti, um outro pênalti. Então, antes de ter jogo mesmo, já estava 1-1. E os dois foram, né? Para mim, sim. Para mim, sim. Para mim, sim. Também. Uma infelicidade do Bastos. Acho que o Bastos não viu onde ele estava. Porque... É o lance que o Marlon Freitas tem a bola, o Botafogo está saindo da defesa, o Luciano dá um toquinho, o Marlon Freitas é desarmado, né? E vira um ataque para o Ferreira sofrer o pênalti. Eu acho que não só foram, como poderiam ter sido marcados em campo. Marcados em campo. Sim. O primeiro foi, né? O primeiro foi no campo, o segundo foi no vídeo. Isso, exato. Agora, essa melhora do São Paulo no segundo tempo é por causa do Caleri? O Lucas tem mais participação que o Caleri, para mim. Mais Lucas? Sim, porque até pela marcação que o Botafogo fazia, o Lucas começou a jogar mais pelo meio, ele saiu um pouco do lado do campo. E começou a levar o Cuiabano muito com ele. Quando ele levou o Cuiabano muito com ele deu um espaço pela direita que o São Paulo não tinha até então. Então o jogo começou a passar muito pelo Lucas carregando a bola ou lançando, muita movimentação na frente. Essa movimentação confundiu muito a marcação do Botafogo. Ferreira teve chance pelo lado direito, recebendo passe. Fez o gol em um momento que o Botafogo vai tentar desarmar o Lucas. O Lucas encontra um passe muito pressionado. E aí, no segundo tempo, o Wellington cresceu no jogo. O Bobadilha, que estava tímido no primeiro tempo, jogou um pouco melhor no segundo. Aí ficou ruim para o Botafogo. Tanto é que o Arthur Jorge fez algumas alterações no segundo tempo, me deu a impressão, para esfriar um pouco a pressão do São Paulo. Então o Botafogo caía, o Botafogo aproveitava para fazer uma alteração. Algumas quedas demoraram um pouco mais para o São Paulo. Diminuiu a pressão, porque do jeito que estava, a impressão que o São Paulo viraria o jogo mais cedo ou mais tarde. Não virou. E eu aqui na segunda-feira fiz uma enquete, né, para saber até quando a gente ia falar ou não da ausência do Alisson. Mas eu achei que... Por quê? Porque eu acho que vai pesar, vai sentir, mas é preciso viver. E achei que ontem o encaixe já foi melhor. Talvez até por causa do adversário. Coisa estranha, não estou falando do melhor adversário ou do pior adversário possível, que é o Botafogo jogando o que está jogando, líder do campeonato. Mas foi possível jogar mais. E acho que o teste foi melhor. Acho que vai ficar por aí. Tem outras opções, tem o Nestor que a gente falou, tem mais jogadores, mas
lembrando do que o Prats disse, né? Acho que sim, o segundo tempo do Bobadilha foi melhor, mas a candidatura dele existe. Eu acho que ele pode ser um substituto para o Alisson, sim, entendendo a falta de experiência, entendendo a dificuldade que é substituir o cara que está sendo o melhor jogador da temporada, mas eu acho que ele merece. E outro é esse jogador aí, ó, o cuiabano. Do lado do São Paulo, a gente viu o Lucas principalmente falando que o time jogou nesse turno mais do que os pontos mostram. Você concorda, Prats? Acho que em alguns jogos sim, Bruno. Esses 32? A gente tem que lembrar o começo da era Zubeldia, quando o São Paulo engatou ali 13 jogos sem perder. Não tem só brasileiro, mas tem principalmente Campeonato Brasileiro. Isso entra na conta. São Paulo não foi bem em todos os jogos, obviamente, que ganhou. É que ontem, contra um líder, um time que está fazendo a campanha, que joga como o Botafogo joga, ficou uma sensação de que o São Paulo poderia vencer o jogo. E seria uma grande vitória, né? Seria uma segunda virada no jogo e daria, obviamente, um outro tipo de fôlego para o time brigar em cima no Brasileirão. Mas São Paulo está na briga. São Paulo ontem deixou uma impressão muito positiva, está na briga. Faltam 19 jogos, gente. Tem muito jogo para acontecer, é um turno ainda. Acho que a impressão do São Paulo ontem foi positiva, mesmo com o empate jogando em casa. Vamos para o intervalo, então, no Sport Center. A gente fala mais sobre Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando do jogo, depois eu vou dissertar um pouco sobre Paul Fernandes, que sinceramente eu conhecia pouco do jogador e nas últimas horas de ontem para hoje pesquisei e consumi bastante conteúdo sobre o meio de campo. Mas sobre o jogo de ontem, foi um bom jogo de futebol no geral, foi um jogo legal de se assistir e foi um jogo em que, ao contrário do que alguns botafoguenses e alguns das mídias dizem que o Botafogo deixou 2 pontos, o São Paulo perdeu 2 pontos. Quem esteve mais próximo da vitória foi o São Paulo, não foi o Botafogo. O Botafogo teve por alguns momentos melhor no primeiro tempo, mas nem no primeiro tempo o Botafogo foi totalmente superior ao São Paulo. O Botafogo, depois que conseguiu o segundo gol, se fechou e ficou tentando sair no contra-ataque, enquanto o São Paulo ficava com a bola. Tinha dificuldade de criar? Tinha, mas o São Paulo ficava com a bola e era mais fácil o São Paulo empatar o jogo no primeiro tempo do que o Botafogo fazer o terceiro no primeiro tempo. Apesar de ter chegado, acho que uma vez, né? Aquela bola com o atacante lá ganhou do Arboleda e do Alan Franco. E no segundo tempo, o São Paulo foi infinitamente melhor que o Botafogo. O São Paulo foi muito superior. O São Paulo amassou o Botafogo no segundo tempo. O Botafogo não conseguia passar do meio de campo. Após o São Paulo empatar o jogo, o Botafogo conseguiu dar uma equilibrada na posse de bola. Mas o São Paulo foi muito superior. Aí muito também por conta da entrada do Caleri, que fez uma diferença muito grande. E assim, para mim, o que ainda falta para o São Paulo, por mais que algumas pessoas, eu tava até assistindo outros pós-jogos e tal, vendo comentários aí, e tem muita gente que odiou a atuação do Luciano ontem. Eu não acho que foi uma atuação tão horrível assim. Eu já vi o Luciano fazer atuações piores. O Luciano ontem errou menos passe, travou menos a bola, segurou menos contra-ataque. Ele deu dinâmica, mas ele não é um meia criativo que o São Paulo precisa. Ele não é o meia que vai achar aquele passe que ninguém vê. Ele não é o meia que vai deixar o André Silva na cara do gol. Ele não é esse cara. Então a gente cobrar isso do Luciano é a gente ser muito inocente. O Luciano é o segundo atacante que ele foi recuado para meia. Ele não é um meia que joga de meia. É por isso que o Lucas, quando vai para dentro, ele rende mais, porque o Lucas tem mais, além de ter mais qualidade técnica, tem mais qualidade física, ter mais visão de jogo, apesar do Lucas também não ser esse cara, não ser esse pensador, não ser esse organizador, o Lucas tem mais qualidade, além de que o Lucas, quando ele arranca pelo meio, ele é muito mais perigoso do que quando ele arranca pela lateral. Então, o São Paulo, ele é dependente de uma arrancada do Lucas ou de uma jogada individual do Ferreirinha pela ponta. E o Ferreirinha ontem foi muito acionado, muito pelo Luciano também. Então, assim, não tô falando que o Luciano fez uma partida espetacular, porque perdeu um gol daqueles, mas assim, eu já vi o Luciano fazer partidas bem piores, matava contra-ataque, segurando demais a bola, errando o passe. Ontem ele até deu uma dinâmica que eu acho que o time precisava, mas o São Paulo claramente precisa de um meia que deixa o atacante na cara do gol, um meia que enxergue espaços onde outros não vê.
São Paulo ainda precisa desse cara. E o Paul Fernandes não é esse cara. O Paul Fernandes não é esse cara. O Paul, ele é um cara. Ele é um 8 mesmo. Ele é tipo um Alisson que tem uma boa chegada na área. Ele chega muito na área, lembra um pouco as características do Paulinho. Ele é um cara que pisa na área, que faz aquela diagonal, que aparece dentro da área. Ele é, sim, um cara mais parecido com o Alisson do que o Marcos Antônio. Um cara que foi pedido do Zubeldia, o Zubeldia pediu, ou melhor, a diretoria chegou lá e demonstrou o Thiago Mendes pro Zubeldia, o Zubeldia ficou interessado. Aí o Thiago Mendes não vem agora. Aí o Zubeldia agora pediu, né? O Boca Juniors quer o Galopo. O Zubeldia falou assim, ó, lá tem esse cara. Se eles aceitarem fazer negócio, traz. Parece ser um homem de confiança do Zubeldia. E, assim, o São Paulo teve por muito tempo Alisson e Pablo Maia. Pode ter Fernandes e Marcos Antônio. E não vai ser uma dupla como Alisson e Pablo Maia. Por quê? Porque o Pablo Maia, ele marca de um jeito, assim, fenomenal, né? O Pablo Maia é um cara que marca muito bem. Tem algumas deficiências na saída de bola, tem um pouco de medo de girar o corpo. Mas o Pablo Maia é um cão de guarda e que também chega à frente, né? O Pablo Maia não tem um passe primoroso, mas ele tem o chute de fora da área muito bem, ele tem uma dinâmica boa. O Paul Fernandes, ele não marca como o Pablo Maia, mas se aproxima do nível de marcação do Pablo Maia. Ele também é um cara dinâmico, não é um 5, mas é um 8 que sabe fazer tanto primeiro como segundo volante. É um bom nome, já é um cara com mais idade, vai chegar ali para 2, 3 temporadas no máximo e depois tchau, entendeu? Mas ontem a gente viu que o São Paulo precisa. Luiz Gustavo e Bobadilla, por muitos momentos, deixaram Alan Franco e Arboleda muito expostos. Muito expostos. O segundo gol do Botafogo, se você olhar o Luiz Gustavo e o Bobadilla, eles não estão marcando ninguém, eles estão correndo para trás. Os dois. Né? E isso não pode acontecer, cara. Com o Alisson e com o Pablo Maia, vocês acham que isso aconteceria? Ter um espaço daquele, ter um buraco daquele ali no meio de campo? Porque os caras triangularam pelo meio. O Botafogo, pra vocês terem ideia, o Botafogo não é um time que costuma triangular por dentro. O Botafogo é um time que atacou que ataca como a maioria das vezes atacou ontem. Pelos lados. Sempre pelos lados. Com os dois jogadores rápidos. Chiquinho do lado e o... Cara, sinceramente eu esqueci o nome do outro jogador do Botafogo lá. Sempre, sempre pelos lados. Por quê? Porque você tem mais espaço para aproveitar os laterais. O Botafogo não ataca por dentro. O gol que o Botafogo fez contra o Palmeiras, atacando por fora, sempre por fora. E ontem o Botafogo encontrou espaços por dentro. Para vocês verem como a dupla de volantes do São Paulo, eles não têm entrosamento. Eles não são a mesma coisa de Alisson e Pablo Maia. Eles não são a mesma coisa nem que Alisson e mais um. E quando jogava Alisson e Luiz Gustavo ou Alisson e Bobadilla, o Alisson, ele dava uma sustentação ali no meio de campo do São Paulo que valia por 3. No jogo contra o Grêmio, quando Alisson se machucou, o Zubeldia teve que colocar 4 jogadores para cobrir o buraco do meio de campo. O São Paulo ficou no 4-1-4-1. Então o Bobadilla ficava na sobra e você tinha 4 jogadores para preencher o meio de campo. Vocês veem o tamanho da falta que o Alisson faz. Então o São Paulo precisa de volantes. Eu ainda acho que o São Paulo precisa de um 5, um pitbullzão mesmo. Um Luan da vida, um Felipe Melo da vida. Para alguns jogos específicos. E acho que o São Paulo precisa urgentemente de um 10. O São Paulo precisa de um cara que pense o jogo. O São Paulo precisa de um cara que tenha o passe diferenciado. Precisa de alguém que ajude o Lucas e o Ferreirinha. Porque o Luciano, ele não tá ajudando eles na criação. O Luciano, às vezes, está acionando eles. Mas esses caras, eles precisam receber a bola em condições de finalizar. Não só de criar jogadas. O Lucas, ele tem que receber essa bola em condição de finalizar. O Caleri tem que receber essa bola em condição de finalizar. O Ferreirinha tem que receber essa bola em condição de finalizar, não só de fazer o X1, não só de ir pra cima, mas em condição de dominar e bater pro gol, como ele fez no gol dele, como ele fez naquela bola que, meu Deus, como é que ele erra um gol daquele?
Não tem condição, ele errou um gol dentro da pequena área. O Luciano também errou um gol dentro da pequena área. Então, São Paulo ontem deveria ter ganhado o jogo, no mínimo 4-2. E são esses tipos de jogos que definem o que você vai querer pro restante da temporada. Então, Paul Martinez, ele é um bom nome, um cara experiente, um cara que dificilmente vai sentir o peso de jogar no São Paulo, porque o cara jogou por muito tempo no Boca Juniors, que se eu não me engano ele é até capitão do time do Boca Juniors. O cara que é acostumado a jogar na La Bombonera, meu amigo, ele joga em qualquer lugar do mundo. Então, vai ser, deve acontecer, porque o Boca quer muito o Galopo não tá tendo tanto espaço assim. Eu até acho que o Galopo poderia ser esse 10, poderia ser testado para fazer essa função. Mas ninguém gosta do Galopo lá dentro de São Paulo. Tem alguns jogadores que as comissões não gostam. Galopo, Eric perdeu espaço. William Gomes sumiu. Rodriguinho sumiu. Todos esses caras sumiram. Ninguém mais vê falando desses caras. Há males que vem para bem. Deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário. Quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.